Olá pessoal, eu sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Hoje a gente vai falar sobre por que a gente tem necessidade de reconhecimento. Sempre você fala, eu trabalho, ninguém me reconhece, ninguém reconhece minha contribuição, ninguém falou nada. Então essa tem a necessidade, por que a gente quer ser conhecido, né? Quando você for reconhecido, a pessoa dá um prêmio, né, dá homenagem, a gente fica muito feliz. Isso é o contrário, né? A pessoa que fizeram a homenagem para quem inventaram, né, equipe trabalharam com a vacina do AstraZeneca, então ficam no estádio de tênis, todo mundo fica muito clamoroso. Isso é muito bom. Por que essa necessidade de ser reconhecido? A primeira, a sociedade é o coletivo. Então, a sociedade manda as modas, as tendências. Quando você está fora do moda, você é taxado de cringe, né? Você fica prega, né? Então, a gente não quer ser taxado de prega, né? A gente faz faz um esforço para ser enquadrado dentro. Estou sempre moderno, olha meu corte de cabelo, olha minha roupa. Então, essa é uma das coisas porque a gente coletivo, a gente quer ser parecido com essas pessoas. Segundo, a gente gosta de olhar o espelho. Toda vez que a gente acha que tá bonitinho, a gente olha no espelho para a gente ter uma noção. Se eu tô feio, eu tô bonito, a gente olha no espelho. Só que na sociedade, o espelho é outra. Por que está tanta importância essa opinião sobre você? Opinião além da opinião do outro. Porque essa opinião forma um espelho. Só que às vezes esse espelho não é verdadeiro, né? Quando você olhar o espelho, imagina, você já ficou na frente, aquele espelho que distorce você? Ficou grande, barriga, cabeça grande, pequena. Então essa é uma distorção. Então nunca essa sociedade que tem a reflexo a você, ao comentários que reflete exatamente a você. Então o que você faz? Que nem youtuber, que nem eu. Muitos comentários, né, são sinceros, são ou de um ponto de vista. Você tem que olhar se é ponto de vista da pessoa diferente, se a pessoa simplesmente que não gosta de você. Então, não necessariamente são reais. Se você tem uma paz interior, você vai continuar trabalhando aquilo que você acredita, né, mesmo que não sendo reconhecido, porque, ao final de contas, a ficha que você vê, a evolução, é individual. E você precisa superar os seus defeitos. Às vezes você fez uma coisa que alegra a sua alma, uma coisa muito pequena, mas você sempre tinha dificuldade. Por exemplo, medo de água. Não é nada. Todo mundo, mas se você sempre nasce com esse medo, nunca superou esse medo, quando você supera, você dá uma enorme alegria. Mas para outra pessoa, você não é nada. A pessoa fala, essa tem coisa tão besta, né? Eu aprendi fazer crochê. A pessoa fala, é tão besta. Comecei a falar em público, é tão besta. Mas eu posso ter lutado a vida inteira essa timidez, essa vergonha de falar em público ou gravar vídeo, né? Hoje estou mais confortável. Então é uma conquista minha, somente minha. Se a pessoa fala, essa coisa é tão besta, qualquer um sabe. Colocar cachorro na frente sabe falar. Cachorro não fala, né? Mas assim, pode ser, né, no ponto de vista daquela pessoa, né? Se você está fazendo aquele curso, é só para você, a sua conquista, não é o outro. O outro já está fazendo outro curso, cada um tem uma época diferente da evolução, né? Então, para você ter mais valor em você, na opinião do outro. Então, eu que vou superar, eu que vou melhorar minha alma, essa alegria, né? Sendo alma lavada, não outra. Né? Tem um compromisso com Deus. Então, a evolução é só você com Deus. Esses dois compromissos, que Deus tem uma expectativa sobre você e você tem uma expectativa sobre você. Você consegue superar nessas coisas, né? O que Deus tem na mente, o que Deus quer que eu faça, quer que você faça diferente de você. Então você superar todos os seus defeitos, acrescenta as virtudes, se tornar uma pessoa perfeita, fazer o mundo melhor, né? Dessas partes. Então essas são as expectativas de Deus. Você tem esses dois compromissos. Compromisso com você, compromisso com Deus para ser feliz e sempre evoluindo, né? Você fala, como assim? Que jeito? Eu sou cabreira, nasci cabreira, não quero morrer como cabreira. Tá, mas você sempre vai ser cabreira, eu quero que você seja cabreira 1.0, 2.0, 3.0, vai aumentando a evolução, né? Aumentando sua capacidade. O quinto questão é a questão de vaidade e orgulho, né? Nessa parte são duas coisas que estragam na vida da gente, ganância e vaidade.
Quando muito fama, muito vaidade, muito aparecimento foi reconhecido, né? Muita gente tem o mesmo talento, talvez o mesmo caráter de Juliette. Só que não foi reconhecido. Não teve a oportunidade que Juliette tem no BBB, na 21, e reconheceu. Eu acredito que no Brasil tem milhares de pessoas igualzinho a ela. Tanto é talentosa, bonita e ética, mas não teve essa chance de reconhecer. Mas você tem que saber que você continua tendo essa qualidade, né? Você sabe que você tem essa qualidade, mas a fama, ele é um faca de dois gumes. A fama traz muito sofrimento, traz muitos conflitos, traz muito ansiedade. A questão de você começar levando às 7 horas da manhã, o compromisso chega às 10 horas da noite, um dia você quebra mentalmente. Não estou falando que a Juliette vai quebrar. Digo, todas as pessoas ficam a fama, aumenta o compromisso, então você perde muito qualidade de vida. Quanto mais ter compromisso, mais você chegar à ansiedade. Você tem um limite. Com excesso de vaidade, acabou de quebrando a gente. Precisa sempre volta na essência, né? Esse compromisso com Deus, compromisso comigo, consigo mesmo. São duas coisas que você precisa saber. Quem você é e o que você é, né? Eu sou Peter Liu. O que eu sou? Sou especialista em acupuntura. Então, sabendo disso, já é muito importante. Amor de Deus e amor próprio basta. Eu sempre falo aquele exemplo. Você é uma rosa, pergunta besouro, né? Não adianta você perguntar besouro. O besouro não tem nem pescoço. Quando você fala assim, besouro, qual é a diferença de rosa entre jasmim? Tanto faz. Os dois têm muito raiz e tem merda no raiz. Porque o besouro não tem nem pescoço para levantar, apreciar. Ai, rosa é muito cheirosa. E tá nem aí. Agora, se você quer ser reconhecido que você é uma rosa, muito diferente, você pergunta quem? Pergunta a abelha. Aí a abelha tem a sua altura, sabendo? A rosa tem um aroma antidepressivo, jasmim tem um aroma calmante. Aí sim, então essa é a diferença. Quando você quer ser reconhecido, tem que esperar a pessoa que tem mesma altura, né? Então quando a pessoa não reconhece você, dá um comentário ruim, reflete quem ele é. Ele é besouro? Ele é lagarto? Ou ele é abelha? Ok? Ficou feliz assim? Comenta aí embaixo o que você pensa nesse assunto e a gente vai comunicando, melhora a compreensão nessa evolução e aí a gente melhora o mundo, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.